Boa noite a todos. Uma satisfação novamente estar falando aqui nesse espaço, nas palestras dos Ceareiros de Jesus, Centro Espírita Ceareiros de Jesus. E vamos iniciar com a nossa prece e nesse instante, nesses momentos, agradecer a Jesus, nosso Mestre Maior, a oportunidade de trabalho, de serviço. Pedimos que neste momento os amigos da espiritualidade maior, aqueles que trabalham em nome do Evangelho do Cristo, possam chegar até os nossos lares, nossos locais de trabalho, nos intuindo, nos abençoando da melhor maneira que precisamos. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem. Hoje o nosso tema é o desprendimento dos bens terrenos. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de Lacordaire. E esse tema é um tema sempre atual, e os espíritos na codificação trouxeram preocupações não só de ordem humana, espiritual, mas também de ordem humana. Tratam aqui também de detalhes do dia a dia nosso aqui na Terra, porque esse dia a dia tem interferência na nossa longevidade espiritual. O que a gente faz aqui vai ressoar perante a eternidade, positivamente e negativamente também. Então, qual a abordagem que aparece nesse tema? É que esse desprendimento dos bens terrenos, ele é fundamental para o nosso progresso espiritual. O oposto é como se nós tivéssemos uma âncora que nos atravanca na Terra, impedindo de nós alçarmos voos maiores naquilo que nós precisamos, em diversos assuntos, em diversos momentos da nossa jornada espiritual. Quando eu falo jornada espiritual, estou falando do espírito imortal, aquele que nunca vai desaparecer enquanto vida espiritual, posto que a nossa vida presente aqui na Terra é um estalo no tempo da eternidade. Esse desprendimento ele é necessário não por uma mera questão moralista, mas por quê? Como eu disse anteriormente, assim como a nossa vida material aqui na Terra, ela é breve, tudo que cerca e sustenta essa vida também é breve. Então, todos os nossos títulos, os nossos grandes projetos de conquistas materiais, de amealhar recursos, de ficar rico, os ideais de beleza, de juventude, eles são breves, vão existir no momento em que nós estamos aqui na Terra. Passado esse momento, ele não nos serve mais. Ele também vai pegar um detalhe que é fundamental. Quando nós, e ele vai citar vários exemplos, então ele vai citar exemplos, por exemplo, daquela pessoa que fez uma conquista muito importante, materialmente falando, fruto do trabalho. Isso é uma virtude do espírito. Ele sabe lidar com isso, né? Se nós acessarmos a internet agora e fazermos pesquisas, nós vamos encontrar vários homens e mulheres que têm um dom da administração, de ganhar dinheiro, sabem fazer isso, né? E sabem também cuidar daquilo que ganharam. Mas o Espírito nos alerta que esse sentimento, o investimento de toda a energia que você investiu, o seu pensamento, seus esforços para essa conquista, não pode ofuscar outras virtudes que também são necessárias. Não vou falar só de caridade, mas também de sentimentos. Essas coisas não podem embrutecer e endurecer o nosso coração diante de tudo que nos cerca, diante de tudo que está exposto no mundo. Ele vai falar também uma coisa muito que eu lembrei da passagem do Chico, que é muito importante. O Chico falava que a caridade, quando é muito discutida, chega tarde. Ele vai falar daquela pessoa que é vitoriosa, que teve muitas conquistas, né, se dirigindo a alguém que nos olhos materiais do mundo é um fracassado, ou que está começando a engatinhar no seu trabalho. Quando eu falo de conquista, não falo só de dinheiro, vou falar
daquela conquista dentro da universidade, aquele que quer virar um doutor, um pesquisador, uma conquista nas artes, aquele que quer virar um grande dramaturgo, quer virar um grande ator, ou um especialista em qualquer área. Tá? Não vamos focar só no dinheiro, vamos focar de um modo geral. E aí aquele que já conquistou, que chegou naquele patamar, diz assim, faça como eu que sou o exemplo. Ou como algumas vezes eu já ouvi, infelizmente, na casa espírita, esse negócio de ficar dando comida para pobre, isso não é certo. Tem que primeiro ensinar a pescar. E ele vai alertar o quê? Que a verdadeira caridade, ele vai falar aqui, a verdadeira assistência, a verdadeira solidariedade é aquela que acontece de uma maneira que eu não me torno soberbo e no ato dessa solidariedade, dessa caridade, eu não humilho aquele que está se beneficiando dela. Ou seja, aquele que recebe algum provento, digamos assim, não se sente humilhado, constrangido. Isso é fundamental. Quando nós não conseguimos entender esse mecanismo, demonstra muito que nós estamos apegados aos bens terrenos. Dinheiro, título e tudo mais, como já mencionei. Ele vai falar também que nós temos que... isso não é da noite para o dia. Porque é muito difícil estar encarnado. Encarnado não é fácil. A missão e ele fala realmente de dinheiro, né? Os homens ricos têm um encargo muito grande. Ele vai falar sobre empréstimo. Isso é um empréstimo de Deus. O nosso corpo ele é um empréstimo. As coisas que nos servem também são empréstimo. Então, muitas vezes, as condições nas quais nós reencarnamos, ela tem um caráter de merecimento? Possivelmente. Mas também um caráter de missão. Um caráter de, olha, estou te emprestando isso e o que você vai fazer com isso? Lembra das parábolas dos talentos? Eu estou te dando um talento, o que você faz com esse talento? O que você vai produzir, vai conquistar com ele? Só para você ou também para os outros? Ele alerta ainda que minimamente aquele que é rico, que tem abundância de muitas coisas, deveria dar pelo menos o supérfluo. Está no texto. Pelo menos o supérfluo deveria ser compartilhado, deveria ser distribuído. Convenhamos, não há como ser plenamente feliz num mundo onde pessoas ao lado da minha porta, do lado de fora da minha porta de casa, ou da mesa ao lado, estão sofrendo misérias e sofrimentos atrozes de várias ordens. Sendo que às vezes algum recurso material... não só uma palavra, eu vou falar de material mesmo, porque aqui nós estamos cuidando de dinheiro, o capítulo é não servir a Deus e a Mamon. Nós estamos falando de recursos materiais. Esses recursos podem, muitas vezes, e fazem, consolam alguém. Protegem alguém do frio, protegem alguém da fome, dá uma segurança, porque quando você vê que aqueles que você ama estão alimentados, estão agasalhados, o pai, a mãe... se sentem mais confiantes de repente ir à luta e buscar outros recursos para não ficar dependente daquela situação. Isso é por você dar tranquilidade, você tira um pouco a ansiedade da pessoa. Como vai ser o dia seguinte? E o outro dia? Hoje estou jantando, o que vou almoçar amanhã? Essa distribuição de recursos, esse compartilhamento, diminui e mina isso daí. Não compete a nós que isso daí. Desapego, discutir como vai ser bem usado esses recursos. Eu não estou falando também de prodigalidade, e o Espírito fala aqui. Tanto a avareza quanto a essa prodigalidade, que é uma falsa caridade, que você não tem responsabilidade com os recursos da forma como você gasta, isso mostra uma indiferença e um pouco caso com os bens que lhe foram emprestados. Nós temos empréstimos divinos. Se eu cuido mal do meu corpo, possivelmente eu vou ter dificuldades, vou precisar passar por uma experiência de dificuldades com o meu corpo numa vida futura, para poder dar valor a isso. Sabe quando a gente olha uma situação de fome? Alguém fala assim, nossa, eu estou passando fome. E você vê aquelas cenas, aqueles filmes, aquelas gravações, reportagens muito tristes de fome, por exemplo. E isso te toca, você não consegue nem olhar a reportagem.
é muito provavelmente porque você já experimentou essa questão da fome. Você já vivenciou isso numa outra existência. E você sabe o que é passar por isso. Quando você tem angústia e aqueles revolucionários querem a fórceps educar os espíritos mais abastados na Terra, as pessoas mais abastadas, a distribuir as suas riquezas, e essa distribuição, esse desapego terreno não vai ser com lutas de armas, fogo e sangue, não vai ser assim que essa justiça vai acontecer na Terra. Ela vai acontecer quando os homens e mulheres que reencarnam na Terra compreenderem que essa felicidade ela precisa ser compartilhada, eu preciso ensinar aquilo que eu aprendi com amor para que o outro também tenha as suas próprias conquistas. Isso é fundamental para nós. Então, quando eu estou inconformado é porque talvez numa outra existência eu já estive na condição daquele que tinha o recurso, daquele que foi rico, que tinha sob si responsabilidade de funcionários, de empregados, de produzir alimento em grande quantidade, mas o apego de tudo isso me cegou. E hoje eu sei que se eu caísse nessa situação de novo, talvez não faria igual, mas eu preciso viver uma experiência diferente, daquele que talvez precise do recurso vindo de outro. Quando eu falo outro, pessoa, pode ser também instituição, pode ser o Estado, o país, nação, como um todo. Então, acho que o grande enfoque dessa palavra, desse texto, é esse desapego. E também cabe um parênteses aqui, não só de rico, porque tem aquela pessoa que, dentro da nossa organização social, ela é pobre, mas ela tem um imenso apego aos bens terrenos. A questão do apego ao bem terreno não está ligada à quantidade de recursos que você tem. Então você pode ter pouco, ser uma pessoa modesta financeiramente falando, mas ser uma pessoa apegada aos bens da matéria, né, aos títulos, você valoriza muito isso daí. E a experiência nos mostra, dentro da casa espírita, nos trabalhos mediúnicos, que isso dificulta muito a vida do espírito pós o seu desencarne. Muitos têm um desencarne, um desenlace muito difícil. A separação do corpo, entre o corpo e o espírito, é mais complicada, é mais sofrida. Aqueles que têm esse desapego, têm a consciência menos culpada, e o Espírito fala aqui na mensagem, porque o véu, a morte, vai rasgar esse véu do esquecimento, e quando você desencarnar, você vai se culpar, caso você tenha combinado que esses recursos que você recebeu seriam utilizados de maneira a beneficiar toda a sua comunidade. Quando eu falo comunidade, pode ser a comunidade de todo mundo, o mundo como um todo, mas também aquela comunidade mais próxima, a sua família, aquele vizinho, pode ser a comunidade da sua casa espírita, isso, da sua igreja, do seu clube. Isso é fundamental. Então nós temos que ter em mente que os mecanismos que hoje existem na nossa sociedade de propaganda, de valorização, são muito atrativos. Nós somos bombardeados com tudo isso desde a infância, né? O que é valorizado, o que é importante, o que é ser vitorioso, o que é bom de conquistar, vencer na vida. O que é vencer na vida? Na ótica espírita, o que seria vencer na vida? Para mim, eu desencarnar sendo uma pessoa melhor do que quando eu encarnei. Isso é vencer na vida. Na visão espírita é isso. Eu desencarnei sendo uma pessoa muito melhor do que quando eu encarnei na Terra. E um dos pontos fundamentais desse melhor é o desprendimento dos bens terrenos. Então, está no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, a mensagem de Lacordaire, desprendimento dos bens terrenos, fica aí a sugestão de leitura para a gente estar lendo em casa. Eu vou estar encerrando e eu gostaria de reforçar a campanha da casa, todos nós, né, para o uso da máscara, nós tomarmos cuidado com as aglomerações, nós também nos cuidarmos aí da higiene das mãos, vamos evitar as aglomerações, vamos evitar aí alguns exageros. Vai passando muito tempo, a gente parece que relaxado com alguns compromissos de higiene, de cuidado,
não vamos esquecer disso, tá ok? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento e agradecer ao Mestre esses minutos que nos foi dado. Abençoa, Senhor, a nossa casa, a nossa família. Pedimos, Senhor, para aqueles entes queridos que passam por alguma dificuldade. Lembremos agora daquele companheiro que está convalescendo, está passando por alguma dificuldade material. Que o Mestre Jesus, a sua palavra possa chegar até os seus corações, confortando, buscando novas saídas, novas ideias e mantendo um bom ânimo. Que assim seja, Senhor Jesus, graças a Deus.